Bom dia a todos, que alegria logo cedo, né, a gente poder estar reunidos, apesar dessa chuvinha, né, que muitos acredito que foram tentados a ficar em casa, dormindo, descansando, mas que bom que você veio aqui essa manhã, para juntos nós podermos cantar louvores ao nosso Deus e ouvir da sua palavra. Eu quero convidar vocês para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e vamos orar, pedir direcionamento de Deus nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta manhã, as Tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. E elas são as causas de nós não sermos consumidos, Pai. Por isso nós queremos engrandecer o Senhor com louvores, com cânticos que honrem e glorifiquem o Seu nome e também ouvirmos de Ti, ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados por ela, Pai. Nos dá um coração aberto, um entendimento correto da Tua palavra para que nós possamos bendizer ao Senhor ao longo desta semana, diante daquilo que nós ouviremos nesta manhã, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que também estão em viagem ou por algum motivo não poderão estar aqui presente, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um e abençoando aonde quer que eles estejam, Senhor. É a nossa oração nesta manhã e te pedimos a bênção, a direção do Teu Espírito, para que em tudo o Seu nome possa ser exaltado. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Meus irmãos, esse domingo, né, é o primeiro domingo da Quaresma. Eu sei que, para muitos pode soar um pouco estranho, mas nós somos uma igreja que observa o calendário cristão. Muitos, quando ouvem falar na Quaresma, remete a uma ideia do catolicismo. Mas utilizar o calendário cristão é uma prática muito comum entre diversas tradições cristãs. E a Quaresma é um tempo que antecede, 40 dias que antecedem a Páscoa, e esse é um período, é um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão sobre os nossos pecados e marca a luta contra eles. Por isso eu quero convidar vocês para nós lermos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo de número 11, onde nós encontramos Cristo, que é tentado pelo diabo, mas vemos que ele venceu. E Cristo não apenas venceu a tentação por si mesmo, mas venceu por nós. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 11. Os irmãos encontraram? Pode abrir a sua Bíblia, o aplicativo. E faremos então a leitura. Assim está escrito: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém? Vamos cantar louvores ao nosso Deus, esse Deus que venceu
as tentações, vencer o diabo, e é o Deus que está conosco, que nos fortalece nesta manhã. Se possível, convido os irmãos a se colocarem de pé e louvaremos então o Senhor. Bom dia a todos. Vamos louvar juntos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o povo Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, Eles compravam grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa música e tudo dedicado, leva suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu nome pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Quem sou eu pra diante receber e pedir ninguém com o seu amor por mim, seu amor por mim. Me liberta, me vem Senhor, sou filho de Deus, sua graça me resgatou, me
32, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem mais tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Louvamos ao Senhor mais uma vez. Durante esse louvor, eu vou pedir aos irmãos que gostariam de deixar a sua oferta para trazer ela aqui na frente. Deus de toda graça, quando mantemos o silêncio em culpa ou em sofrimento, teu amor salvador pode libertar nossos corações para cantar. Ajuda-nos a confessar nossos pecados cada dia, receber tua graça, perdoar uns aos outros e viver em paz. Oramos em nome do Príncipe da Paz,
nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, podem tomar seus assentos. Também os pequenos podem ir ao cultinho. Meus irmãos, nesta manhã, nós iniciaremos uma série de exposições. Uma série de exposições no livro de Juízes. O nome da série é O Amor Invencível de Deus, o Evangelho em Juízes. Essa será a primeira mensagem. A gente fará algumas exposições aqui. É um livro que tem 21 capítulos, mas nós não iremos expor, cada domingo um capítulo. Nós pegaremos basicamente por Juízes, então será um pouco mais curto. Eu lhe convido a gente trilharmos juntos essa jornada. Você vem comigo? Amém? Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua igreja reunida. Agora nós te pedimos, Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração, inflama, Senhor, o nosso coração pela tua presença, pela tua palavra, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja para nós nesta manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, essa noite para mim foi um pouco difícil. Comentei com alguns irmãos que, devido à ansiedade, por assim dizer, eu acordei de madrugada e não conseguia mais dormir, pensando no livro de Juízes. E assim como esse texto ele tem falado ao meu coração, o meu desejo é que ele fale ao seu coração também. É que nós recebamos instruções do Senhor no aquilo que eu chamo de Evangelho de Juízes. Como assim Evangelho? É o que eu lhe convido a ver ao longo dessas ministrações. Faço uma pergunta a vocês. Você já leu o livro de Juízes? O que vocês acharam? Normalmente o livro de Juízes não é aquele livro que nos enche os olhos, não é mesmo? A gente começa por ele e logo tem aquela ideia de vamos passar logo, assim como crônicas, genealogia. Mas o livro de Juízes parece mais uma geografia bíblica. Entretanto, quando nós passamos a nos aprofundar um pouco mais no livro, nós observamos as histórias e, se formos mais a fundo, logo nós nos veremos num cenário de filme. Ao ponto de um comentarista, Robert Jr., dizer que se Hollywood desejasse adaptar o livro de Juízes, é muito provável que o filme seria com classificação acima dos 18, devido às guerras, às batalhas, violências e à depravação humana. Talvez alguém de vocês esteja pensando, então, qual é o objetivo? Por que nós devemos estudar esse livro? A resposta é simples. Apesar de nós termos um intervalo de praticamente 3.000 anos, há muitos paralelos entre o livro de Juízes com os nossos dias. Mas o livro de Juízes, assim como os demais, não tratam apenas disso, mas trata principalmente de Deus e do seu amor, que é infalível e irresistível com o seu povo. Vocês verão que o povo de Deus falha, os líderes falham, porém Deus jamais falha no cuidado do seu povo. Deus jamais desiste de amar o seu povo. Nós veremos o grau da corrupção humana, e veremos também o quanto uma sociedade pode cair quando ela se distancia de Deus e da sua palavra.
Mas interessante é que mesmo em meio ao caos relatado em Juízes, nós podemos encontrar um Deus que é paciente e misericordioso. Esse Deus, paciente e misericordioso, Ele preserva e cuida do seu povo. Juízes, meus irmãos, não é uma leitura fácil. Mas para nós, povo de Deus, vivendo na época que vivemos, é uma leitura essencial. Se você observar, nós temos um ciclo no livro de Juízes. Nós temos queda, salvação, período de paz, quando vê o povo se afasta de Deus. Então, no livro de Juízes, nós vemos uma espiritualidade que é altos e baixos. Somos assim também. Por vezes, estamos tão bem, mas por vezes, estamos lá embaixo. O livro de Juízes não narra quem foi que escreveu o livro, mas de acordo com a tradição tanto judaica como cristã, se entende que o autor do livro é Samuel. É claro que não há uma unanimidade nisso, mas é uma grande possibilidade. Essa primeira mensagem, de fato, será um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais de informações, mas vocês verão que será uma caminhada maravilhosa. O livro de Juízes se dá no contexto de a gente vê essa narrativa, onde nós temos nele algumas marcações de épocas. Se você abrir, você verá que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós temos a informação em que período isso se dá, que período isso ocorre. E ele diz que é após a morte de Josué. E o livro, no capítulo 21, encerra dizendo que não havia rei em Israel. Portanto, nós temos aqui uma datação de quando isso ocorreu. Nós estamos entre dois personagens. Estamos entre Josué e Saul. É nesse âmbito, nesse contexto, que ocorre esse período dos juízes. A narrativa se dá dessa forma. De que maneira? Deus libertou seu povo do Egito sob a liderança de Moisés e conduz o povo até as portas de Canaã. Mas é o sucessor de Moisés, Josué, que conquista a terra. E agora nós temos a informação que morre Josué. A nação perde o seu líder e eles passam a viver agora um declínio espiritual. Devido ao pluralismo religioso da época, os israelitas tinham que escolher diariamente entre servir ao Deus Todo-Poderoso ou então servir aos falsos deuses. O que acontece? O povo começa a fracassar na sua tarefa. Eles começam a fazer aquilo que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Então, o que ocorre? Deus levanta juízes para libertar o povo da opressão dos inimigos e para conduzi-los novamente à adoração ao único e verdadeiro Deus. É por isso que eu digo que o livro de Juízes está carregado de evangelho. Pois vemos que, de forma incansável, Deus derrama a sua graça. E mesmo o povo fracassando, Deus não fracassa. Meus irmãos, assim como esse povo, nós também vivemos num mundo de vários deuses. A nossa sociedade não é fundamentada de forma diferente do período, da cultura dos juízes. O pastor Tim Keller escreve que nós temos na nossa cultura um conjunto de ídolos, rituais e templos, onde constantemente nós somos tentados por falsos deuses. E ele diz, quer sejam deuses da beleza, do poder, do dinheiro, do sucesso. Sabe por quê? Porque o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. E por vezes nós colocamos as coisas que são boas em um pedestal e nos prostramos a elas. Não tem problema você querer
Isso é belo, cuidar de você, da sua saúde, é bom. Nós somos a habitação do tempo, a habitação do Espírito. Não tem problema você buscar conquistar dinheiro e ser bem sucedido. Não tem problema. O problema está quando essas coisas se tornam um Deus para você. Não notamos, mas um falso Deus, um ídolo, pode ser qualquer coisa que seja mais importante do que Deus em nossa vida. Qualquer coisa que absorva mais atenção, qualquer coisa que absorva mais o seu coração do que o próprio Deus, é um ídolo. E como o coração humano ele é tendencioso, nós temos essa tendência de fazer o quê? Pegar coisas que são boas, coisas que Deus nos dá, e transformá-las em ídolos. Pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser a carreira, o dinheiro, as conquistas, pode ser um relacionamento amoroso. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga: se eu tiver isso, então a minha vida será feliz. Para eu ser realizado, eu preciso disso ou daquilo. Cuidado, meu irmão. Isso é um ídolo, é um falso Deus. Se alguma coisa se torna mais importante que o próprio Deus para a sua felicidade, para que você encontre a sua identidade, para que você encontre o sentido da vida, então você está prostrado diante de um ídolo. O povo de Juízes também estava diante de muitos deuses. Se nós fizéssemos um resumo do livro em poucas palavras, nós poderíamos dizer que o livro de Juízes se resume com o povo sendo controlado por as suas paixões, pelos seus desejos, pelo seu coração, pelos seus amores. Por isso, aquele povo necessitava de um libertador. Assim como eles, nós também necessitamos de um defensor para lutar as nossas batalhas. Um líder para garantir a herança que foi dada e conquistada por Deus. E é Ele quem nos conduzirá com segurança pelo caminho da verdade. E esse libertador é Cristo. Hoje, damos início a essa jornada. Eu já gostaria de entrar no texto com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Nós veremos o capítulo 1 e parte do capítulo 2 até o versículo 5. É claro que, por amor aos irmãos, eu não farei a leitura completa. Então a gente demandaria muito tempo. Mas eu quero lhe convidar a permanecer com a sua Bíblia aberta, onde nós irei citando alguns versículos e nós iremos examiná-los. E antes de nós prosseguirmos, eu quero lhe fazer um pedido, se possível, que durante a semana você faça a leitura de Juízes. Não precisa ser o livro completo, não, mas pode ser o capítulo 1, 2 e 3. Para a próxima semana a gente vocês estarem também habituados e entenderem um pouco mais aquilo que nós falaremos nesta manhã. Amém? Então, nesse primeiro capítulo, nós veremos alguns sucessos, mas também nós veremos perdas de 9 tribos de Israel. O primeiro capítulo, nós podemos fazer a divisão em 2 partes. A primeira parte nos mostra a vitória de 2 tribos. Já a segunda parte nos cobre o fracasso de algumas delas. Primeiro versículo diz o seguinte: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? É interessante nós observarmos que o livro de Juízes inicia narrando a morte de Josué. É óbvio que nós temos aqui uma citação relacionada ao contexto histórico em que se ocorre.
Porém, talvez tenha passado despercebido, mas nós temos aqui uma informação que é riquíssima. Grande parte dos comentaristas fazem questão de lembrá-la e enfatizá-la de alguns acontecimentos que fazem parte de uma pequena narrativa dentro da grande história de Deus. Se você observar como que finaliza o livro de Gênesis, com a morte de José. Êxodo inicia dessa forma. Como termina Deuteronômio? Com a morte de Moisés. Josué assume. E agora Juízes, como que começa? Com a morte de Josué. Sabe o que é isso? Sabe o que nós devemos notar? É que homens nascem e morrem, vêm e vão, mas Deus permanece conduzindo a história, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor da história. Todos nós passamos, mas Deus permanece para sempre. Amém? Então, a começar, após a morte de Josué, os israelitas perguntam ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor responde dizendo a eles: olha, Judá deve ser o primeiro, porque eu entreguei a terra em suas mãos. Por que eles perguntam isso? O que está acontecendo? No livro anterior, a gente vai fazer rapidamente uma retrospectiva. No livro anterior, Josué entra com o povo na terra prometida, Canaã. Mas eles conquistam a terra de forma parcial, não totalmente. Você tem essa informação no capítulo 14 de Josué. Então há uma condição para eles conquistarem totalmente a terra. E qual a condição é? Josué havia advertido o povo para que não adorassem a falsos deuses daquela terra, ou então que não formassem aliança com os povos pagãos que ali permaneciam. A quebra dessa aliança impediria uma conquista total de Canaã. Já velho, Josué os adverte novamente naquele seu famoso sermão: olha, abandonem os ídolos, escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora que Josué morre, o povo não tem mais uma liderança, e portanto eles se deparam com o desafio de completar essa conquista. Mas a ordem de Deus era expulsar os cananeus e tomar posse da terra que Deus havia dado a eles. Por quê? Por que a ordem é essa? Primeiro, por duas razões. Primeiro, Deus estava julgando os cananeus por meio dos israelitas. E segundo, eles deviam ser expulsos da terra, porque os cananeus haviam sido contaminados totalmente pela idolatria, a adoração a falsos deuses, e eles eram homens perversos. O plano de Deus é que Israel, então, deve ter uma terra onde ela deve construir uma nação modelo para o mundo, uma nação modelo de adoração, e chamar as outras nações à adoração. Observe que mesmo sem a liderança de Josué, eles começam a jornada bem. A primeira coisa que eles fazem é pedir um direcionamento do Senhor. Senhor, quem deve ir primeiro? Isso revela a dependência ao Senhor. Quem deve ir atacar os cananeus primeiro? Removê-los da terra? Quem deve ser? E Deus responde: Judá será o primeiro, porque eu entreguei a terra em suas mãos. Interessante. Eles oram, Deus responde, e agora eles vão ao campo de batalhas. Porém, no versículo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, nós temos um convite de Judá para a tribo de Simeão. Simeão,
Vamos juntos para a batalha. Aqui nesse verso, alguns comentaristas se dividem as opiniões. Alguns dizem que Judá, por ser a maior tribo, ela deveria ir sozinha, como exemplo, como modelo, e que ao convidar a outra tribo, demonstrou uma falta de fé, medo. O outro lado, os outros comentaristas, que é normalmente a interpretação que eu acredito ser mais condizente, diz o seguinte: não, o padrão de Juízes não é esse. O padrão de Juízes é o seguinte: sempre quando os israelitas se dividem e lutam sozinhos, eles fracassam, eles perdem a batalha. Mas toda vez que eles lutam e se unem, eles vencem. Porque é o próprio Deus, a sua presença, que é manifestada no meio do seu povo. Eles vão na certeza de que Deus é quem estará presente. Amém? Por isso, meu irmão, não tem como nós vencermos longe do povo de Deus. Não tem como ser cristão no sofá, em casa. Nós precisamos desse ajuntamento. É aqui onde nós nos alegramos uns com os outros. É aqui onde nós choramos. É aqui onde nós confessamos nossos pecados, confessamos os nossos problemas. É aqui onde nós aconselhamos uns aos outros. E eles vão na certeza de que Deus estará presente. Eles vão à batalha. E o versículo 4 diz que Judá foi e guerreou. E o que acontece? O Senhor entrega os cananeus e os fariseus nas mãos deles. Inclusive, os homens de Judá capturam o rei da cidade cananita de Bezeque. E o que eles fazem a esse rei? Eles perseguem esse rei, eles capturam. E então eles cortam os polegares das suas mãos e pés. Você verá isso no versículo 6. E quem sabe a gente olha e faz aquela cara mesmo que ele fez. Que crueldade! De fato. Nossa, que terrível! Como foram maus esses homens! Mas no versículo 7, o próprio rei entende que aquilo que haviam feito para ele era uma retribuição do próprio Deus, devido àquilo que ele já havia feito a outros. Eles vão à batalha, eles conquistam. E o versículo 19 diz que o Senhor estava com eles. Se você observar o texto, sua leitura, vocês verão que eles conquistam a região de Bezeque, depois eles conquistam a cidade de Jerusalém, avançam e conquistam a cidade de Debir, e para finalizar, no versículo 18, eles conquistam Gaza, Ascalon e Ecrom. O que nós vemos até aqui? Nós vemos que quando Deus está com o seu povo vence. Se nós terminássemos a mensagem aqui, o capítulo aqui, nós teríamos o quê? Vitórias e conquistas. Encerrando o capítulo aqui, nossa, que maravilha, que começo! Mas acontece que nós chegamos no versículo 19, a parte B. Nós passamos a observar que a obediência desse povo era uma obediência parcial. Era uma obediência em partes daquilo que Deus havia pedido a eles. O pastor Jim Keller chama de discipulado parcial, que é quando nós amamos o Senhor, mas não amamos tanto assim. Amamos a Jesus, mas não ao ponto de me dedicar totalmente a Ele. É obediência parcial. É o que a gente vê na segunda parte do capítulo. Versículo 19. O Senhor estava com eles. O Senhor havia dado a terra a eles. Mas acontece que eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales.
Pode conferir, versículo 19. Não conseguiram expulsar, por quê? O texto diz que eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Por que eles não conseguem? Aparentemente eles não conseguem porque eles possuíam carros feitos de ferro, ou seja, eles tinham as ótimas ferramentas militares. Não, aqui não vai dar. Os instrumentos de guerra deles, não, a gente não vai conseguir. Mas interessante que Deus havia dito que havia entregado a terra nas mãos deles. Sabe o que é isso? Isso sim é medo. Isso sim é falta de fé. Eu pergunto a vocês, o que são instrumentos de guerra perto de um Deus que é todo poderoso? O que é? O que são as batalhas, os problemas da vida diante de um Deus que nos garantiu que a sua presença estaria conosco desde agora até a consumação dos séculos? Os homens de Judá não expulsaram os cananeus por medo, por falta de confiança em Deus. Eles estavam vencendo, eles estavam conquistando as terras. Porém, quando eles se deparam com esses carros de guerra, eles têm medo, e por isso não conclui aquilo que Deus havia dado a eles. Judá não confia totalmente na palavra de Deus. Como consequência disso, não poderá tomar posse completamente da terra que Deus havia dado a eles. Pastor Tim Keller outra vez disse que não é a nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus ou de adorá-lo de todo o coração, mas o que impede é a falta de fé no poder dele. Sejamos sinceros, muitas vezes nos falta fé no poder de Deus. Até mesmo na evangelização, a gente olha para a pessoa e diz: não, eu não vou evangelizar o fulano, ele jamais vai ser crente, não tem como. Ele é duro, não tem possibilidade. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se o apóstolo Paulo foi salvo, se você foi salvo, então nada pode parar o poder de Deus. Outros também podem. A partir do versículo 19, nós encontramos então os fracassos. E como isso é triste. Os fracassos daqueles que desejam obedecer ao Senhor de forma parcial, pela metade. Dos versículos 19 até o versículo 36, que é o final do capítulo, nós encontramos algo muito interessante. Nós temos 8 repetições de que as tribos não conseguiram expulsar os cananeus das terras. Algumas tribos não conseguiram expulsar porque tinham medo. E outras não conseguiram porque não quiseram. Fazendo uma leitura mais detalhada, você verá que algumas tribos de Israel, em vez de expulsar, decidem fazer o quê? Os cananeus de escravos. Mas qual era a ordem? Qual era a ordem que Deus havia dado a eles? Expulsar a terra. Deus não disse que era para ser daquela maneira que eles estavam fazendo. E logo as vitórias se transformarão em verdadeiros fracassos, pois eles não obedeceram ao Senhor. Uma obediência por partes logo poderá se tornar em apostasia, porque eles estarão cercados de armadilhas de falsos deuses. Eles não eram brasileiros, mas eles tentaram dar o jeitinho deles. A ordem era para expulsar a terra. Mas que problema tem a gente fazer eles de escravos? Além do mais, do ponto de vista econômico, isso vai ser vantajoso para nós.
fica evidente. Evidente que as tribos não expulsaram os cananeus não porque não conseguiram, mas porque não quiseram ser fiéis a Deus. E eles foram então cativados por amores, falsos deuses. Olhando para eles, olhando para a narrativa, pode ser que a gente fique imaginando, nossa, como eles conseguiram fazer isso? Como eles foram capazes de fazer isso? Mas sejamos sinceros, nós também fazemos isso. Volte e meia, nos dobramos a qualquer coisa que nos promete felicidade. Parecemos ou não parecemos com o pessoal do livro de Juízes? Interessante que nesse primeiro capítulo nós temos apenas uma apresentação dos fatos, um relato histórico. Parece que nós temos uma lista de comunicados sobre a operação militar dos israelitas. Estamos tomados de informações. Então nós já temos esse panorama. Porém, no capítulo 2, até o verso 5, nós temos o ponto de vista de Deus. O que Deus diz dessa obediência parcial, dessa obediência pela metade? Veja comigo, capítulo 2, versículo 1. Assim está escrito: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Nós temos aqui a informação que um anjo subiu de Gilgal a Boquim. Como assim? Gilgal é onde mora esse anjo? Não, nada disso, eu explico a vocês. O autor do livro está fazendo uma referência, pois em Gilgal, de acordo com Josué 5:9, em Gilgal, Deus diz a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, e ali é feita uma aliança. Portanto, é em Gilgal que Deus perdoou o pecado dos israelitas. Então, quando vem o anjo de Gilgal, os israelitas são lembrados de que eles foram perdoados e salvos pela graça. Por isso o Evangelho de Juízes. Do Antigo ao Novo nós encontramos graça, o amor de Deus sendo revelado. Então, outra vez, eles são lembrados de que eles foram tirados do Egito. São lembrados que foram perdoados. Foram trazidos à terra que Deus os havia prometido para os seus antepassados. Eles são lembrados da aliança com Deus. São lembrados do amor que é infalível de Deus. Acontece que eles haviam esquecido da aliança. Eles esqueceram do Senhor e dos seus feitos e não cumpriram a parte deles. Qual era a parte deles nessa aliança? O versículo diz: versículo 2: se vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. O que o povo fez? Exatamente o contrário. Esqueceu Deus, esqueceu da aliança e se prostrou a outros deuses. Então, no final do versículo 2, Deus faz uma pergunta a eles: por quê vocês não me obedeceram? Por isso, como resultado, versículo 3 diz: saibam, dessa forma, já que vocês não me obedeceram, eu não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Novamente, Keller escreve que a desobediência dos israelitas
mostra que, embora eles não tivessem rejeitado completamente o Senhor como seu Deus, também não o aceitaram integralmente. Em última instância, ele diz: ou entregamos a nossa vida inteira a Deus em obediência, amor e gratidão, ou não entregamos nada. Como veremos ao longo do livro, obediência parcial gera desobediência total. Meus irmãos, a lição principal que nós temos é que Deus exige absolutamente tudo de nós. Exige ser o Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Mas acontece que constantemente nós nos assemelhamos aos israelitas. Ainda nós sofremos a influência do pecado e por vezes nós obedecemos em partes. Mas saibam que, apesar deles obedecerem de forma parcial, nós veremos a consequência disso, nós veremos a colheita disso. Mas mesmo assim, ao ouvirem a voz do Senhor, eles se prostram em choro e adoração. É o que nós temos no versículo 4 e 5 do capítulo 2. Apesar da desobediência, apesar da incredulidade e da nossa infidelidade, Ele permanece sendo o nosso refúgio e fortaleza, pois Ele não muda, Ele não é inconstante. Meus irmãos, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Esses primeiros versos do livro, nós vemos o que pode acontecer quando nós decidimos obedecer de forma parcial aquilo que Deus deseja. E as consequências, elas podem ser grandes demais. Por desobediência, por cumprir somente uma parte, essas tribos terão que conviver com falsos deuses e serão tentados a adorá-los. Para encerrar, lembramos que os israelitas fracassaram. No capítulo 1 eles dizem, olha, que não conseguem vencer os cananeus, porque eles tinham inúmeros fatores, né? Carros feitos de ferro, artimanhas. É isso que nós temos no primeiro capítulo. Mas aí vem o segundo capítulo e Deus diz a eles: vocês não conseguem ou vocês não querem? Vocês não conseguem ou vocês não querem vencer? Somos parecidos? Não somos? Diante de alguns pecados que nos perseguem, tentações à nossa volta, nós simplesmente nos acomodamos e dizemos: eu não consigo. E a pergunta dessa manhã é: não conseguimos ou não queremos? Está bom assim? Ou nós não queremos mudar? Meus irmãos, saiba que Deus está com você. E mesmo que venhamos a fracassar, Ele permanece sendo um Deus amoroso e misericordioso com o seu povo. Mas não brinque com o pecado. Pode custar tudo para você. Nós estamos, assim como os juízes, nós estamos numa sociedade diante de muitos deuses. Mas eu quero lembrá-los que os ídolos, os falsos deuses, eles não cumprem o que prometem. O anjo lembrou eles dizendo: olha, eu vos tirei da terra do Egito. E assim como eles foram lembrados, nós também precisamos lembrar. E o livro de Juízes está aqui para nos apontar a necessidade que nós temos de um verdadeiro libertador, de alguém que luta e peleia conosco. E esse alguém é o próprio Cristo. Nós veremos que Deus vai levantar juízes,
mas esses juízes fracassarão. Somente Deus não fracassa. E é por isso que a obediência de forma parcial poderá nos conduzir ao fracasso. Essa foi a primeira geração após Josué. Na próxima semana nós veremos como os seus filhos ficaram cercados pelas armadilhas dos falsos deuses, simplesmente porque essa outra geração havia se comprometido com eles e não obedeceu de forma total em amor e obediência a Deus. Bora para a próxima semana? Tem muita coisa que Deus quer falar com a gente. Primeira exposição, ela é um pouquinho mais histórica mesmo, mas na próxima semana nós já vamos ver Deus levantando um juiz, Otoniel. Oramos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Eu sei que ela nos confronta. Eu sei que ela bate pesado em nós. Mas ela também nos dá conforto, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Eu sei que o nosso coração constantemente tenta se prostrar diante de deuses, falsos deuses. Aqueles que prometem, mas não cumprem. Prometem felicidade e bem-estar, mas não podem e nem têm a capacidade de satisfazer o coração humano, a não ser o Senhor, com o seu amor que é infalível, pode satisfazer os nossos anseios e desejos. Por isso, Senhor, assim como disse Agostinho, o nosso coração ele está queimando, ansiando, inquieto pela Tua presença, pela Tua palavra, Pai. Nos ensina a vivermos nesse mundo repleto de falsos deuses, mas em obediência total a Ti. Mesmo que isso nos traga consequências. Consequências terrenas, é claro, pois as eternas estão garantidas pelo Senhor. E nós sabemos que mesmo em meio às dificuldades que poderemos enfrentar, o Senhor está conosco. E o Senhor não fracassa e não deixa de amar o seu povo. Assim nós oramos, Pai. Amém. Os irmãos, quero convidar os irmãos do louvor, vamos cantar mais uma vez. E eu convido para a próxima semana, você não perder essa série, esteja com a gente. Nós vamos falar sobre o dano especial, né? Para toda a igreja, mas a gente tem um quesito a mais também com os pais. Que no próximo capítulo, nós vamos ver os danos que nós podemos causar aos nossos filhos quando nós não levamos Deus a sério. Então é muito importante. E também, antes de louvarmos, eu quero só fazer a indicação desse livro aos pais. Agora, né, Mateus nasceu, a gente começou a ir atrás dessas literaturas. Recomendo. Está na biblioteca da igreja, os irmãos podem pegar. Pastoreando o coração da criança. É maravilhoso. Vamos louvar o Senhor? Existe, acontece.
Amém, meus irmãos? Rapidamente. Apenas para transmitir os avisos da nossa comunidade, nós temos aqui, já aqui à minha direita, né, a chave Pix, o CNPJ da nossa igreja. Você que deseja ofertar, né, dizimar, está aqui os dados da conta da igreja. Sabemos que a igreja ainda, né, em férias, a igreja, os irmãos em férias e tudo mais, mas nós seguimos com os compromissos, diversos compromissos. A comunidade é uma comunidade missionária que apoia diversos projetos missionários. Por isso nós pedimos aos irmãos, mantenha a sua fidelidade e regularidade para podermos dar sequência naquilo que Deus tem nos chamado a fazer, quer seja em Passo Fundo ou em outros locais desta terra. Amém? Também, nossos pequenos grupos, retornamos agora no início de março, mas próxima semana eu trago mais informações. Também, classe de novos membros, você que deseja fazer parte dessa comunidade, nós temos uma nova classe se iniciando agora, início de março, metade de março praticamente, 19, onde você pode fazer as suas inscrições comigo, já tem alguns irmãos inscritos, tenho certeza que serão muito bem-vindos a essa família de fé. Amém? E por fim, oramos mais uma vez, e lembrando que o próximo domingo, nosso culto volta a ser às 19h30, com ceia do Senhor. Não perca. Oramos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós podemos ter juntos. Podemos nos alegrar com a Tua palavra, podemos cantar louvores a Ti, podemos confraternizar uns com os outros, Pai. Te pedimos, abençoa a nossa semana, nos dando direção do Teu Espírito, nos dando a Tua palavra como base para tudo, que em tudo nós possamos ser missionários Seus nessa grande missão nesta terra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Uma abençoada semana, né? Os irmãos vão para o churrasco agora, encontro em família. Deus abençoe vocês.